Muitas pessoas são colecionadoras por hobby. De figurinhas a instrumentos musicais, é realmente gratificante ver a sua coleção crescer. Mas cada categoria tem o seu santo graal, um item tão raro que apenas a elite mundial poderia possuí-lo. De pedras preciosas a histórias em quadrinhos, veremos agora os 15 itens mais raros e caros do mundo. Figurinha de beisebol. A figurinha com o jogador de beisebol Honus Wagner é de longe a mais rara que existe, mesmo que Honus não seja o jogador mais famoso de todos. Essa figurinha de 1909 estabeleceu um novo recorde mundial de preço para uma figurinha, tendo sido vendida por 3,2 milhões de dólares. Isso quebra o antigo recorde de 2,8 milhões, pago por uma cópia diferente do mesmo cartão em 2007. Os cartões foram produzidos pela American Tobacco Company. Existem cerca de 60 figurinhas de Honus Wagner. A empresa parou abruptamente a produção, ou por causa da pirataria ou por não estar dando lucro, talvez pelos dois motivos. Por alguma razão, a edição limitada tornou o cartão extremamente valioso. Além disso, ele foi produzido com margens superiores à média, gerando o apelido de Jumbo Wagner. Independentemente das falhas de produção, essa é facilmente a figurinha mais rara do mundo. Bíblia de Gutenberg. Muitas pessoas veem o advento da prensa de Gutenberg como um momento mais importante da história moderna. Antes dela, os livros tinham de ser escritos à mão, o que consumia muito tempo e esforço. Assim, os livros eram escassos e a alfabetização era um luxo reservado aos ricos e poderosos. Mas Gutenberg mudou tudo isso. O primeiro livro impresso foi, obviamente, a Bíblia. O primeiro foi encomendado em 1456 e várias centenas de outros se seguiram. Mas os livros daquela leva não foram projetados para serem duráveis e poucos ainda existem. No momento, estima-se que existam atualmente 28 cópias parciais e 21 cópias completas. Esses são mantidos na Biblioteca do Congresso e em outras instituições respeitadas em todo o mundo ocidental. Uma única página em boas condições pode custar 25 mil dólares e um exemplar completo da primeira edição pode custar facilmente 35 milhões. Nada mal para um livro velho e empoeirado. Moeda mais rara de todas. À primeira vista, essa moeda pode parecer um pedaço de sobras, mas na verdade ela vale milhões, tornando-se possivelmente a peça de ouro mais valiosa do mundo. A Double Eagle de 20 dólares de 1933 é a moeda de ouro mais cara a ser vendida em um leilão e uma lenda entre os colecionadores. Apresentando uma águia de um lado e a Estátua da Liberdade do outro, essas moedas foram derretidas antes mesmo de deixarem a Casa da Moeda. Foram sacrificadas como parte de uma estratégia para retirar os Estados Unidos do padrão ouro e estabilizar a economia americana. Apenas uma moeda está legalmente em mãos privadas, com todas as outras Double Eagle permanecendo como propriedade do governo dos Estados Unidos. O serviço secreto americano vai atrás de qualquer moeda recém-descoberta. Apenas uma moeda foi vendida nos últimos anos e custou inacreditáveis 7,9 milhões de dólares. Assinaturas de Shakespeare. William Shakespeare foi tão prolífico que muitas pessoas especulam que ele era na verdade um grupo de pessoas que publicavam sob um pseudônimo. Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês da época do Renascimento, e um membro importante da companhia Kingsman de teatro. Conhecidos em todo o mundo, os seus escritos capturam toda a gama de emoções e conflitos humanos, e são celebrados há mais de 400 anos. No entanto, a vida pessoal de William Shakespeare ainda está envolta em mistério. Claro, suas histórias são leitura obrigatória em muitas escolas ao redor do mundo, e as obras em si não são raras, mas é extremamente raro encontrar a sua assinatura. Na verdade, existem apenas 6 cópias verificadas, e cada uma está avaliada em 3 milhões de dólares ou mais. Nenhuma das assinaturas está ligada a obras de arte. Em vez disso, estão em documentos legais, que ele assinou durante a sua vida. A escassez de assinaturas só aumenta a identidade misteriosa de Shakespeare. Painita. A painita é a pedra preciosa mais rara do mundo. Foi originalmente descoberta em 1950, no Myanmar, pelo mineralogista britânico e comerciante de pedras preciosas Arthur C. D. Payne. A extrema raridade da painita deve-se à combinação dos elementos químicos zircônio e boro, que normalmente não se associam na natureza e não ocorrem juntos em nenhum outro mineral. Ironicamente, alguns cristais de painita são parcialmente cobertos por uma camada de rubis, muito mais comuns. Embora tenha uma composição muito próxima à safira, essas pedras são totalmente únicas. A extrema escassez da painita faz com que ela custe até 60 mil dólares por um único quilate. Essa pedra é encontrada apenas em
uma pequena região do Myanmar, o que a torna ainda mais difícil de obter. Enquanto outras pedras preciosas como diamantes e esmeraldas são mais conhecidas, os verdadeiros aficionados por joias sabem que a painita é a pedra mais rara do planeta. Quadrinhos do Homem-Aranha. Mesmo um fã casual de quadrinhos sabe que o Homem-Aranha é o super-herói mais amado e que seu material inicial é extremamente raro. O escritor Stan Lee e o ilustrador Steve Ditko criaram o Homem-Aranha como uma história à parte para uma outra série. Na época, um herói adolescente era inédito nos quadrinhos. No entanto, os jovens leitores ficaram extremamente empolgados com Peter Parker, levando a uma continuação e, finalmente, a um império, incluindo videogames, várias animações, uma série de televisão, uma franquia de filmes live action e um musical da Broadway. A primeira aparição do Homem-Aranha na revista Amazing Fantasy número 15 é de longe a HQ mais valorizada do mundo. Uma cópia dela foi vendida no Heritage Auctions em Dallas em fevereiro de 2016 por $454 mil, um preço recorde em um leilão público de quadrinhos. Esse recorde foi quebrado quando uma cópia em perfeitas condições foi vendida por $1 milhão menos de um ano depois. Considerando que a publicação original foi vendida inicialmente por apenas 12 centavos, vale a pena manter seus antigos gibis. Selo 3 Killing amarelo. O 3 Killing amarelo é um selo postal sueco, que detém o preço de venda em leilão recorde mundial para um único selo postal. Em 1800, a moeda sueca era conhecida como skillen. O selo 3 Killing normal impresso na Suécia deveria ser verde, mas esse lote foi impresso em amarelo, devido a um erro desconhecido em 1855, provavelmente porque a placa 3 Killing verde foi acidentalmente substituída por outra. Então, o selo foi impresso em amarelo, criando o precioso selo 3 Killing amarelo. A única cópia conhecida foi descoberta por um estudante chamado George Wilhelm Beckham em 1886, enquanto andava pelo sótão dos seus avós. O selo ganhou as manchetes em 1984, quando foi vendido por $1 milhão. Em uma venda em 1990, ele faturou mais de $1 milhão. E em 1996, foi vendido novamente por $2.870 mil. Cada venda sucessiva significava um recorde mundial para um selo postal. Jeans Levi's. A marca Levi's é sinônimo de calças jeans. A história começou em 1850, quando um imigrante bávaro chegou a São Francisco para tentar a sorte na corrida do ouro. Ao saber da necessidade dos mineiros por calças duráveis, Strauss contratou um alfaiate para fazer peças de brim. Mais tarde, o jeans foi substituído e a rebitagem de cobre foi adicionada às costuras dos bolsos. Mal sabia ele que se tornaria mais rico do que qualquer um dos garimpeiros. O Levi's se tornou extremamente popular por sua durabilidade e mais tarde por seu estilo. Uma calça jeans original da Levi's de mais de 150 anos atrás foi colocada à venda em 2005 e comprada por um colecionador japonês por $60 mil. Embora existam calças tecnicamente mais caras, essas são únicas e não podem ser recriadas, tornando-as as calças mais raras do mundo. Álbum Double Fantasy. Um dos assassinatos mais lendários e brutais da música ocorreu em 8 de dezembro de 1980. Mark David Chapman era um homem psicótico que vivia na cidade de Nova York. Ele tinha uma série de obsessões, incluindo o apanhador no campo de centeio, Todd Rundgren e a mais famosa, os Beatles. Naquele dia fatídico, ele abordou James Taylor no metrô e em seguida procurou o famoso Beatle John Lennon. Antes que o terrível assassinato acontecesse, Chapman pediu a Lennon para assinar uma cópia de seu último álbum, Double Fantasy. Lennon concordou, momentos antes do Chapman atirar nele a queima-roupa nas costas e no pulmão. O álbum foi usado posteriormente como prova no caso, porque tinha as impressões digitais do Chapman. Embora seja uma peça extremamente mórbida, o álbum mais tarde foi vendido por $460 mil. Chapman permanece na prisão até hoje pelo horrendo assassinato. Cavalo Sorraia. Sorraia é uma raça de cavalos ancestrais que se desenvolveu na Península Ibérica, em Portugal. Suas marcas primitivas, perfil convexo e coloração são indicativos da sua antiguidade. Sorraia é uma raça extremamente rara e é um dos poucos tipos de cavalos selvagens originais que ainda estão vivos. No entanto, apenas muito recentemente foram categorizados como uma raça, de forma a garantir uma reprodução segura por intervenção humana e assim contribuir para o crescimento da sua população. Hoje, existem apenas 200 animais, que se encontram principalmente em Portugal e na Alemanha. Pensa-se que os cavalos Sorraia foram um dos primeiros a serem levados para as Américas pelos espanhóis, pois eram adaptáveis, saudáveis e úteis como animais de carga. Muito tempo atrás, esses cavalos eram
abundantes em todo o continente europeu, mas a perda de habitat e a proliferação de novas raças forçou essa bela criatura quase à extinção. Blue Empress. É incomum uma joia causar uma tempestade na mídia, mas foi exatamente o que aconteceu em 2003, quando a loja de departamentos Harrods, em Londres, lançou o Blue Empress, um colar de diamantes avaliado em cerca de 16 milhões de dólares. O colar rapidamente atraiu a atenção dos colecionadores. Ele é construído em torno do Blue Empress, um raríssimo diamante azul em forma de pera, que pesa 14 quilates. O colar é feito de ouro branco de 18 quilates e vários diamantes redondos brancos menores. Ele está entre uma coleção exclusiva de 11 diamantes azuis, criados pelo designer Christian C., de Los Angeles. Essa pedra é especialmente valiosa, porque os diamantes coloridos são extremamente raros e esse espécime é considerado por muitos como o mais perfeitamente trabalhado do mundo. O colar acabou sendo vendido a um comprador anônimo por um valor não revelado. Garrafa de vinho. Até um sommelier amador sabe que o vinho é valorizado tanto pelo sabor como pela história. Essa garrafa de vinho, de 1787, tem os dois. Ela é um Bordeaux, um Chateau Lafite de 1787, produzido pelos vinhedos da família Rothschild no sul da França. O editor Malcolm Forbes, em 1985, pagou 160 mil dólares por uma garrafa da safra de 1787, que se acreditava ser do falecido presidente americano Thomas Jefferson, e tinha as iniciais THJ no vidro. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos mais venerados. Filósofo, cientista e estadista, o aristocrático Jefferson também foi um ávido enófilo. Quando era embaixador na França, passava grande parte do tempo visitando os vinhedos de Bordeaux e Borgonha, comprando vinhos para sua própria adega. Vaso da dinastia Ming. Um velho vaso pode parecer inútil, mas antes confira com um especialista em antiguidades. Você pode acabar se dando muito bem. Esse vaso de porcelana estava abandonado em uma prateleira de madeira e ninguém lhe dava atenção, mas quando o casal que o possuía estava revirando seus pertences, eles perceberam que tinham tirado a sorte grande. Datado do século XV, o vaso imperial da dinastia Ming foi vendido por 22 milhões de dólares, quase o dobro do primeiro valor estimado. Surpreendentemente, foi comprado por meio de um lance telefônico por um comprador anônimo. Pouquíssimos desses vasos existem em bom estado, e o casal disse não se lembrar de onde o adquiriu. Graças a este feliz incidente, o casal se aposentou com bastante conforto. Caviar do Oriente. Esse ninho comestível é às vezes referido como caviar do Oriente. As razões são duas: o custo elevado e o fato de esse alimento ser apreciado como uma iguaria. Algumas espécies de andorinhas constroem ninhos comestíveis, que são consumidos por humanos, e como os ninhos são extremamente difíceis de achar, também são extremamente caros. Os chineses acreditam que comê-los influencia os meridianos do pulmão, do estômago e dos rins, e melhora o apetite e a pele. Eles geralmente os usam para ajudar na recuperação de doenças debilitantes, por causa das suas glicoproteínas e outros nutrientes de fácil digestão. Ninhos cultivados podem custar 30 dólares a tigela na China, mas ninhos selvagens capturados na natureza geralmente custam 10 mil dólares o grama. E aí, gostou do vídeo? Gostaram dessa lista? Tem algum desses itens? Antes de irmos embora, para que você receba mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!